Olá, muito bom dia a todos, tudo bom com vocês? Venho trazer aqui um vídeo hoje sobre por que os maus sempre vencem os bons. Por que os maus sempre vencem os bons. Bom, peço que você deixe o like, se inscreva no canal se você é novo por aqui. Trago vídeos mais focados em uma reflexão diária e fazer você ver o mundo de uma maneira mais crítica e cética. Então, se você gosta de vídeos que parecem mais com bate-papo, bom, seja bem-vindo a esse canal. E, para começar, devemos entender o que seria o conceito de maus nessa frase, né? Porque os maus sempre vencem os bons. Os maus seriam aqueles que são dispostos a fazer de tudo e qualquer coisa para atingir seus objetivos. Aqueles que não se reduzem a nenhum escrúpulo, aqueles que não possuem nenhuma moral, nenhum conceito de ética e que no fim das contas simplesmente falam: eu quero atingir tal ponto e eu vou fazer o que for preciso e necessário, mesmo que para isso eu tenha que passar por cima de outras pessoas, mesmo que para isso eu tenha que manipular, mesmo que para isso eu tenha que mentir, mesmo que para isso eu tenha que roubar em alguns casos. E isso não é tão incomum quando paramos para pensar no conceito da sociedade como um todo. As pessoas são más por natureza, digamos assim, porque querendo ou não, no final do seu dia você quer benefício para si mesmo. E quem não quer, não é mesmo? Mas a questão vai muito além de você simplesmente querer sair por cima em uma vez ou outra. Isso vai do ponto de você querer, de fato, chegar no topo, digamos assim. Os bons, em geral, eles se reduzem a não mentir, a fazer um trabalho honesto, a não mentir, por exemplo, suas horas de trabalho, a não tentar prejudicar seus colegas, seus pares nos seus horários. Procuram fazer tudo dentro das regras. Já aqueles que não se importam com nada disso, eles simplesmente puxam o saco do chefe. Eles são aquelas pessoas que, no final do dia, elas não se importam de, por exemplo, forjar ou imputar um erro seu no seu colega de trabalho e contar apenas sua versão, para que assim eles saiam como os anjinhos da história, aqueles que são de todo bem, que não erram. E seu colega de trabalho fica simplesmente mal na fita, fica uma pessoa completamente separada do grupo. E no fim das contas, isso já é um início para você começar a se aproveitar do sistema social da sua empresa, por exemplo, para você se auto-beneficiar prejudicando outra pessoa. Mas isso tudo vai muito além disso. Por que isso acontece? Porque os bons, em geral, eles ficam dentro das regras. E você ficar dentro das regras não necessariamente é ruim, mas você ficar dentro das regras implicitamente te coloca numa situação de, bom, se alguma oportunidade aparecer que seja levemente ruim, você vai negar. Mas muitas vezes o seu chefe vai precisar que alguém faça aquela função. E o funcionário que pouco se importa com os outros, que ele só se importa consigo mesmo, ele vai olhar para aquilo e vai falar: perfeito, essa é a oportunidade de eu conquistar a confiança do meu patrão e eu ainda ascender socialmente. Então eu vou fazê-lo. Quantos de vocês, por exemplo, já não pegaram o embalo de um trabalho que já estava na metade da conclusão na escola e você simplesmente falou: bom, eu não tenho por que fazer, já tem outras pessoas que vão fazer. E por si só, você já está corrompendo meio que o sistema de como aquilo deveria funcionar. E isso serve para praticamente todas as coisas na vida. Por exemplo, as pessoas, de maneira geral, preferem aquelas que são pragmáticas, digamos assim. É assim que nos referimos a essas pessoas geralmente. São pessoas pragmáticas, são pessoas que não se reduzem a um escrúpulo moral para chegar em coisas maiores ou naquilo que elas almejam. Por exemplo, você provavelmente tem algum tio na sua família que trai a esposa, que é um péssimo irmão para algum parente seu, mas que ainda assim é casado, tem
tem 2 filhos, tem uma linda família, mas que não deixa de ser uma pessoa horrível. E por que isso acontece? Porque nós, seres humanos, somos complexos. Não conseguimos distinguir exatamente o que é bom do que é mal no preto e no branco. Porque se fazemos isso, ao fazermos isso, criamos uma distinção completa das pessoas. E ao fazer essa distinção, muitas vezes você se torna um julgador. E ninguém gosta daqueles que julgam. Ninguém gosta daqueles que possuem a verdade, são portadores, digamos assim, da verdade absoluta, entre aspas, sabe? Você, querendo ou não, vai se tornar uma pessoa chata, uma pessoa certinha. E no fim das contas, o que as pessoas querem é alguém que concorde com tudo aquilo que elas falam, independente do que seja. Se seu chefe estiver falando que traiu a esposa dele com a amante ontem à noite, muitas vezes ele vai querer uma aprovação social sua. Se ele se sentiu na liberdade de falar isso para você, é porque ele muito provavelmente quer que você amacie o ego dele. Mesmo que aquilo não faça parte da sua função, mesmo que aquilo não faça parte de nada necessariamente, porque aquela relação social não existe de fato, porque você só está convivendo com seu chefe porque você quer dinheiro. Uma relação de troca. Mas o cara que amaciar o ego do seu chefe, do chefe dele, aprovando atitudes ilícitas, apaziguando uma situação onde seu chefe está claramente irritado e conseguir, de fato, deixar ele tranquilo, digamos assim, fazer com que ele se sinta mais homem de alguma maneira, tudo isso vai fazer com que aquela pessoa ascenda socialmente. Mesmo que isso não faça parte do cargo dela, mesmo que isso não faça parte, por exemplo, de ser um secretário, ele vai levar um café, ele não se importa de se rebaixar à lama, vamos dizer assim. Ele não se importa de dizer assim, olha, fulano estava falando mal de você, mesmo que ele também estivesse. Sabe por quê? Porque ele quer vencer sozinho, porque ele não se importa. Isso acontece na política, isso acontece na escola, isso acontece no seu trabalho, isso acontece até mesmo dentro da sua família, dentro da sua casa. É muito provável que você conheça pessoas de que você fala tranquilamente, mas você já ouviu algum amigo seu falando que aquela pessoa falou mal de você. E você falava, caramba, que estranho, fulano era tão próximo de mim. E do nada, entre muitas aspas, do nada, ele veio falar que, por exemplo, eu queria ficar com a namorada dele. Isso não faz sentido. Vocês estavam próximos, vocês estavam se tornando pessoas íntimas, e do nada essa bomba chega. E isso acontece, pessoas são pessoas. Elas não se importam, elas querem deixar a si mesmas seguras, mesmo que isso custe a segurança que ela tem nas outras pessoas. Mesmo que isso custe a confiança que as outras pessoas têm nela, ela vai simplesmente olhar para você e falar, eu fiz o que era necessário naquele momento. Me desculpe se você se sentiu usado, se você se sentiu ofendido, mas isso não é problema meu, isso é problema seu. Infelizmente, isso acontece muito mais do que você acha que aconteça. Isso acontece no mundo corporativo, isso acontece na sua casa, isso acontece até mesmo em igrejas, digamos assim. Quando aquele seu pastor, você acha, não, pastor, metralhadora, eu só tô pegando um exemplo fictício, tá, minha gente? Eu nem falei o nome de nenhum pastor em específico, até mesmo que tenha me vindo à cabeça, eu peguei um nome que na minha cabeça é fictício, porque não é possível que exista um pastor metralhadora. Mas, por exemplo, pastor metralhadora necessita de, por exemplo, tantos fiéis para uma missão do outro lado do mundo. Você pode contar para aquelas pessoas que aquilo dali vai dar dinheiro a elas. Você encontrou fiéis e você agradou ao seu pastor. Então, de alguma maneira ou de outra, ele ainda vai beneficiar você. Vai colocar você em cargos de confiança dentro da igreja para gerir o fiscal, alguma coisa do tipo. Querendo ou não, você deu um jeitinho,
para que você ganhasse a confiança dele. E o mundo está cheio disso. Ninguém gosta do honesto, do certo, do correto, do bom, porque ele passa a impressão de ser incorruptível. E as pessoas clamam pelo mal, clamam pela corrupção. Bom, o vídeo é isso. Espero que você tenha tirado alguma lição desse delírio meu. E que Deus abençoe o domingo de vocês. Valeu.